Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Rogo as vossas orações em nosso favor, para deixarmos uma palavra nesta noite. A nossa gratidão aos meus irmãos vindo ali da área de Maranguape 2, aonde, pela misericórdia do Senhor, estamos cooperando com aquele trabalho sob a orientação de Deus e do nosso pastor. Meus amados irmãos, este texto, ele fala fortemente aos nossos corações. O apóstolo Paulo, ele traz alguns ensinamentos para aquela igreja e para todos nós que aqui estamos. Capítulo de número 10, a epígrafe do texto diz que nós não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas assim tentaram. O apóstolo ele vai dando alguns exemplos, mostrando o que eles fizeram. No versículo de número 6 e versículo de número 11, ele enfatiza dizendo que isso serve como exemplo para cada um de nós. Aí está como figuras, não é? Pois como é bom quando alguém dá um exemplo, quando um pai ele mostra para um filho o caminho que se deve percorrer, dizendo: não vá por aqui, não faça isso, por certo ele vai se dar bem. Mas, amados irmãos, o versículo de número 12, a qual nós tomamos nesta noite como base para a nossa palavra, ele enfatiza acerca daquele que está de pé. Aquele que está de pé, aquele que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que sente o perdão dos pecados, aquele que sente, sabe, tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. O apóstolo, ele impulsiona a que cada um possa ter o cuidado de se manter com o nome escrito no livro da vida. E bem sabemos que pelo menos 3 inimigos, eles fazem de tudo para querer nos tirar do céu, da promessa que o Senhor, ele fez para cada um de nós. E é com base nisso que nós vamos então trazer uma palavra para nossa reflexão. Quando o apóstolo diz: aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Ele está advertindo para que cada um de nós possamos ter cuidado. Cuidado com o inimigo de nossas almas, pois ele trabalha 24 horas para querer nos tirar da presença do Senhor. Cuidado com o mundo, pois o mundo também não gosta de mim, não gosta de você, não gosta da igreja do Senhor. Cuidado também com a sua própria natureza humana. Pelo menos esses 3 inimigos, eles vão estar agindo e fazendo com que nós não venhamos a permanecer de pé. Mas o sangue de Jesus tem poder na minha vida, o sangue de Jesus tem poder na tua vida, e a promessa que o Senhor ele nos fez, esta promessa ela vai ser cumprida, a promessa de um céu, de um dia estarmos morando com o Senhor para sempre. Quem crer nesta promessa, diga glória ao Senhor. O inimigo de nossas almas, a Bíblia nos mostra, eu queria que você acompanhasse, carta de Pedro, primeira carta de Pedro, para que a gente pudesse então refletir acerca do que a palavra do Senhor, ela nos mostra. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8, o apóstolo Pedro, ele admoestando a igreja,
capítulo 5, versículo de número 8. Diz assim as Sagradas Escrituras: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em que, irmãos? Em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Veja que o projeto falido do inimigo, ele anda buscando aquele a quem pode tragar. Quando Pedro está escrevendo para a igreja, ele diz que nós devemos ser sóbrios, ele diz que nós devemos vigiar, e a vigilância faz parte da vida do crente. Voltando para o texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz: cuidado, você que está de pé, para que você possa permanecer de pé. Isto é uma palavra de vigilância. Esteja atento, esteja consciente do que você está fazendo. Não vacile, porque o vosso adversário, ele está buscando uma maneira para querer lhe tirar da presença do Senhor. Sede sóbrios, estejais vigilantes. A advertência, então, que o apóstolo lhe dá para a igreja é que nós tenhamos cuidado. E este cuidado, ele deve ser todos os dias. Este cuidado não só deve ser no momento em que a gente vem para a igreja, não. Este cuidado, ele é cotidiano. Este cuidado, ele deve ser ao deitar. Este cuidado, ele deve ser ao levantar. Porque o inimigo, ele está bramando. Imagine agora a figura de um leão ao derredor, buscando uma falha, buscando algo de errado em nossa vida. Primeiro, para querer nos acusar, porque ele é o acusador. Quando João, ele escreve acerca do ladrão, e muitas vezes comparamos com o inimigo, ele veio matar, ele veio roubar, ele veio destruir. Perceba que o objetivo dele é este, é querer tirar-nos da presença do Senhor. Então, cada um de nós devemos estar vigilante, atento, buscando ao Senhor, clamando por Ele, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha misericórdia de mim, ó Pai, porque eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Sem o Senhor na minha vida, eu não vou conseguir, eu preciso de Ti. Glória a Deus. Quando a gente vai para a carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 11, o apóstolo, escrevendo aquela igreja, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar o quê, irmãos? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o apóstolo está dizendo para a igreja de Éfeso: igreja, revesti-vos de toda a armadura, estais firmes contra as ciladas do inimigo de nossas almas, do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E assim ele vai discorrendo, mostrando as armaduras, né? O apóstolo Paulo, ele possivelmente olhando aquele soldado romano e vendo as suas armaduras, e vai assim elencando cada uma delas. Mas a importância aqui é estar revestido da armadura. Por quê? Por causa das astutas ciladas do diabo. Quer dizer então que o inimigo, ele lança, ele planeja, ele faz as suas
armadilhas para querer parar o crente, para querer tirar o crente da presença do Senhor. Quando o salmista escreve o salmo de número 124, no verso de número 7, ele expressa muito bem quando ele diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quer dizer que nós estamos escapando dessas astutas ciladas. Você acorda, o inimigo já lança uma seta, o inimigo já lança uma armadilha, o inimigo já planeja alguma coisa para que você não vá bem no seu dia, para que haja alguma situação difícil dentro da sua casa, na escola, no trabalho, aonde quer que você esteja. Mas a recomendação é: estais revestidos da armadura de Deus. Enquanto muitas vezes nós achamos que a nossa briga é com o meu irmão, é com a minha irmã, o apóstolo Paulo diz: não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais. Quem tem armado, quem tem projetado para que haja alguma coisa em minha vida, não é o meu irmão, não é a minha irmã, não, é ele, o inimigo de nossas almas, querendo nos tirar da presença do Senhor. Mas o sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a tua vida. Perceba que há astúcia do inimigo. Ele não brinca de ser inimigo, não. Ele não brinca de ser inimigo. Ele não perde tempo em ser inimigo. É a gente tentando acertar, é a gente tentando buscar a presença do Senhor, é a gente cavando poço, como a gente chama no popular, buscando, meditando, orando, jejuando, e ele dizendo: eu vou armar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou usar um ali, eu vou usar outro ali, mas o Senhor dizendo: está protegido, está debaixo da sombra do Onipotente. E quem está debaixo da sombra do Onipotente descansa. É o inimigo armando e Deus dizendo: eu estou dando livramento, eu vou dando escape, eu vou dando saída para o meu povo passar. Quem pode dizer amém? Então, o inimigo de nossas almas, ele é um dos que faz de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Veja ainda quando Paulo escreve à igreja em Tessalônica, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Capítulo de número 3, versículo de número 3, diz assim: mas fiel é o Senhor, que nos confortará e guardará do maligno. Fiel é o Senhor. O Senhor, ele é o guarda de Israel. Não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel, cuidando de cada um de nós 24 horas por dia. Enquanto a gente está em casa, o Senhor diz: está guardado. Enquanto você está andando, o Senhor diz: está guardado. É você indo no caminho e o Senhor dizendo: está guardado debaixo das minhas asas. Glória a Deus. Então, o inimigo de nossas almas, como um daqueles que querem nos tirar da presença do Senhor. Segundo, o mundo. É claro que o mundo, quando nós abordamos, talvez alguém diga: mas a palavra diz que o Senhor amou o mundo de uma tal maneira. O mundo, naquela colocação, pessoas. O Senhor, ele nos amou de uma tal maneira. Agora, o mundo, sistema, este mundo, as pessoas que nele estão,
assim como nós, mas que não servem ao Senhor, elas têm uma maldade para conosco. Na verdade, aquelas pessoas, e muitas vezes parentes, pessoas do convívio do trabalho, da escola, da faculdade, que nós pensamos que eles gostam de nós, na verdade, eles não gostam de nós. Às vezes eu olho e vejo um crente dizendo: quem é o seu melhor amigo? É aquele menino lá da escola, é aquele garoto lá na faculdade, é aquela pessoa. Cuidado, porque de repente ele quer alguma coisa que você tem, ele está com uma má intenção. Então vamos ver o que a palavra ela nos mostra acerca do mundo. Evangelista João, Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 16 em diante, diz assim as Sagradas Escrituras: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, ao Pai ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo de número 18. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então João está mostrando acerca do motivo pelo qual eles aborrecem a mim e aborrecem ao Senhor. Simplesmente porque nós anunciamos a Cristo como único e suficiente Salvador. Então, quando nós anunciamos a Cristo, aonde você estiver, se você está na faculdade e você diz: eu sou crente, as pessoas já olham para você de uma forma diferente. Quando você diz lá no trabalho: olha, eu não vou participar desta forma aí, do jeito que vocês estão fazendo. Mas por que você não vai participar? Porque eu sou crente. E crente é testemunha de Cristo. Como disse Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Nós somos testemunhas de Cristo. Aonde você estiver, o Espírito Santo está com você. E aonde você falar, aonde você estiver fazendo alguma coisa, as pessoas vão saber que tem alguma coisa diferente. Você vai na padaria, não precisa se identificar como crente. Você está no supermercado, não precisa se identificar como crente. Alguém chega e pergunta: você é crente? Mas por quê? É por causa do brilho do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas. Mas daí já começam as interrogações. Daí já começam os questionamentos. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Nem sorrir de uma forma assim espontânea o crente ele pode, porque alguém já diz: e crente pode sorrir também? A gente não pode nem ir num shopping, que alguém olha e diz: e crente vai para um shopping também? Vai, só que a gente
quando vai se alegrar, quando a gente vai no shopping, quando a gente vai na praia, a gente não vai da mesma forma que eles. A gente não faz da mesma forma que eles. O crente, ele vai na confraternização da empresa, na confraternização da faculdade, mas ele é exemplo aonde ele chega. Ele é exemplo aonde ele estiver. Ele é exemplo. Então o apóstolo João, ele vai mostrando por que eles não gostam de nós. Eles não gostam simplesmente porque nós servimos a Cristo. Quantas vezes o apóstolo Paulo foi preso? Me faz lembrar agora Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando estavam ali anunciando a palavra. Paulo, Silas, e de repente, eles, por anunciarem a palavra e por terem expulsado em nome de Jesus o espírito maligno, a qual tinha possuído uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. E diz o texto sagrado então que eles, após os seus senhores deixarem de ter lucro, quando aquela mulher foi liberta, eles agora foram levados à presença dos magistrados. Por quê? Por causa do evangelho. Foram presos, açoitados por causa do evangelho. Mas é por causa do evangelho de Cristo que eu e você estamos aqui hoje. É por causa do amor dele, é porque ele foi sacrificado na cruz do Calvário que eu e você estamos aqui hoje. Voltando para o Salmo 124, quando o salmista diz: se não fora o Senhor que estivera ao nosso lado, ora diga Israel, se não fosse Cristo na minha vida, eu não estaria aqui hoje. Se não fosse Cristo na tua vida, você não estaria aqui hoje. É Jesus em nossas vidas, sendo perseguido, sendo humilhado, mas dizendo: eu sei que o meu Redentor, ele vive e que no fim ele se levantará. Então o mundo, ele não gosta de nós. Vamos ver também na carta que João escreve. Primeira carta de João, já no finalzinho das Sagradas Escrituras. 1 de João, capítulo de número 2, versículo de número 15. Diz assim as Sagradas Escrituras: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, observe bem aí, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então João está mostrando mais uma vez que nós não devemos amar, mas amar, e ele enfatiza mostrando acerca da concupiscência. E o que é concupiscência? É o desejo desenfreado, não controlado. Então João está mostrando que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não vem de Deus, mas sim do mundo. O mundo, ele dá ênfase à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida. Tudo que vem, que são projetados pelo mundo, João está dizendo: não ame essas coisas, corra dessas coisas. Mas o mundo, ele enfatiza. Quando você liga a televisão,
você vê um comercial, seja de bebida, seja de cigarro, ou outro tipo de propaganda, você vai observar a concupiscência da carne. Eles colocam mulheres, geralmente, ali, não é, para tentar chamar a atenção, para que possa prender a atenção. E nesses últimos dias, irmãos, nós temos visto de uma forma que tem chamado a atenção daqueles que têm os olhos fitos no céu, daqueles que têm certeza que se Jesus vir, vai estar indo com ele. Observe que nesses últimos dias está tendo uma degradação moral, e principalmente para o lado feminino. As mulheres, elas não têm percebido, mas as músicas mundanas têm incentivado as mulheres a estarem exibindo o seu corpo, para estarem se degradando, não é? Para estarem mostrando as carnes de uma forma em que a gente olha e diz: meu Deus, que coisa! As letras das músicas que estão sendo propagadas, elas vão de encontro às sagradas escrituras e vão de encontro também à natureza feminina, pois elas estão de uma forma vulgar. Mas graças a Deus que tem uma igreja santa, enquanto eles estão dizendo por aí, vai fazer assim, vai fazer desta forma, a igreja se levanta com uma bandeira do evangelho, dizendo: aqui não, aqui a gente não faz desta forma, aqui a gente se veste de maneira agradável ao Senhor, porque a gente adora, porque a gente busca, porque a gente sente e tem o Espírito Santo em nossas vidas. Mas eles não gostam porque nós não concordamos. Irmãos, quando a gente senta numa roda, irmãos, é lamentável. Quando numa roda, na hora do almoço, enfim, até com parentes, em que se usa este assunto, é comentado este assunto, irmãos, logo se levanta e você percebe uma revolta deles para conosco. Mas por que você não concorda? Eu não concordo porque está indo de encontro às sagradas escrituras. Nós temos princípios, irmãos. Nós somos cidadãos do céu, como disse o salmista no Salmo de número 15, e nós não andamos da mesma forma. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, veja aí na sua Bíblia, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, capítulo de número 12, o apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2: e não vos conformeis com o que, irmãos? Com este mundo. Veja que o apóstolo está dizendo: não se conforme com o que está acontecendo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto as pessoas lá no mundo vão dizendo e já estão se programando para a festa da carne, que se aproxima em algumas semanas, enquanto eles estão
fazendo e marcando alguma coisa e dizendo vai acontecer desse jeito, nesses 4 dias a gente vai aproveitar. A igreja vai marchando de uma forma diferente. A igreja está se projetando para uma confraternização da mocidade e dizendo, enquanto eles estiverem lá fora, a gente vai estar aqui dentro dizendo glória a Deus, aleluia. E Jesus vai salvando, e Jesus vai batizando, e Jesus vai curando, enquanto lá fora eles estão dando ênfase à festa da carne, nós estaremos aqui dentro, debaixo da sombra do Onipotente, adorando ao Senhor. Infelizmente, muitos de nós se rendem, e neste período da festa da carne, eles vão para dar ênfase àquilo que a carne deseja, a concupiscência que João, escrevendo ali na sua primeira carta, ele enfatiza. Mas nós devemos orar por eles e pedir a Deus que tenha misericórdia, para que os traga de volta. E o olhar da igreja não deve ser como o irmão do filho pródigo, não. O olhar da igreja deve ser como o pai do filho pródigo, porque há uma diferença significativa do olhar do pai do filho pródigo para o olhar do irmão do filho pródigo. Enquanto o pai de longe viu o filho voltando, e logo mandou dar um banho, trocar as vestes, colocar anel no dedo e mandar matar o melhor animal para se fazer festa. O irmão do filho pródigo tem um outro olhar. Chega, pergunta o que é que estava acontecendo, começa a reclamar dizendo, eu estou aqui todo dia, trabalhando, esse sai, gasta tudo o que tem, agora volta e meu pai manda fazer festa. O olhar do irmão do filho pródigo não está baseado nas escrituras, mas o olhar do pai do filho pródigo, este sim, a igreja deve ter o olhar do pai e não o olhar do irmão. Se ele sair, você vai orar e pedir misericórdia. Deus, traga de volta em paz, para que ele possa cercar também a mesa comigo de volta. Mas voltando para os ensinamentos e o porquê eles não gostam de nós. Veja o que Pedro diz na sua primeira carta. Primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Versículo de número 4. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 4. E acham estranho não correrdes, com quem, irmãos? Com eles, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de quem? De vós. Eles acham estranho. Eles olham para a gente e dizem, eu não consigo entender. Como é que esse povo, ao invés de pegar esse feriadão e ir a uma praia, e a gente também vai, como é que este povo, ao invés de estar por aí comemorando, esse povo dentro deste feriadão vai se reunir dentro de uma igreja? Eles não conseguem entender. Eles começam a blasfemar de nós. Mas nós somos sal, nós somos luz da terra, nós sabemos a quem nós servimos. Aleluia. Eles não vão nos entender nunca. Aleluia. Eles não vão nos entender nunca. É porque nós temos a alegria, o Espírito Santo dentro de cada um de nós.
alegres, regozijados no Senhor. Só Deus sabe como é que está a situação lá em casa, só Deus sabe o que está acontecendo, mas é de cabeça erguida e dizendo: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vives em mim. Aleluia. É o Espírito Santo em nossas vidas que nos impulsiona e dizendo: eu estou contigo. Está difícil, mas eu estou contigo. Estão falando mal de você, mas eu estou contigo. Estão planejando alguma coisa, mas eu estou contigo. Aleluia. Eles não conseguem nos entender. Não conseguem por causa disso. Eles não têm a alegria que nós temos. Eles não têm a esperança que a igreja tem. Eles não têm. Eles não conseguem entender e vão morrer sem entender, se não aceitar a Cristo. Lembra do capítulo 3 de João, naquela conversa que Nicodemos tem com Jesus? Nicodemos, o mestre, e começa a questionar: como pode? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, Nicodemos. Eu não estou te falando disso não, Nicodemos. São as pessoas do mundo. Não vão te entender nunca. Não vão te compreender nunca. Mas deixem eles serem confundidos. E você continue avante. Você continue servindo ao Senhor. E você continue trabalhando para o Senhor. O mundo, ele não gosta de nós. Primeiro, o inimigo de nossas almas. Segundo, o mundo. Terceiro, a nossa própria natureza humana. O inimigo de nossas almas fazendo de tudo para nos tirar da presença. Segundo, o mundo fazendo de tudo para nos tirar da presença. E terceiro, a nossa própria natureza humana. A natureza humana que, quando Paulo escreve aos Romanos, abra aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 7. Versículo de número 18. O apóstolo diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Ele está falando aí de natureza humana. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o que, irmãos? Bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o que? O bem. Versículo de número 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Porque não faço o bem que quero. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo está sendo muito sincero em suas palavras. Quando a gente começa a analisar o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo: o pecado, a minha natureza humana, ela está me impulsionando para o erro. Os meus desejos desenfreados, que é a concupiscência da carne, eles precisam ser controlados com a ajuda do Espírito Santo. E o apóstolo está numa sinceridade, irmãos, dizendo, a partir do versículo de número 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita
habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim. Eu tenho vontade de fazer o bem, mas não consigo realizar o bem. Quando a gente volta para o Salmo de número 51, abra na sua Bíblia o Salmo de número 51. O salmista, ele está arrependido do que ele tinha realizado. E os irmãos conhecem a história do salmista Davi, sabe de onde ele saiu, sabe a posição que ele chegou, os erros que ele cometeu durante o seu reinado, mas o Senhor leva até ele o profeta Natã, falando através de parábolas, incita o próprio salmista a dizer acerca da sentença para aquele homem, né, que ele estava se referindo, sabendo o profeta que aquele homem era ele. É tanto que ele diz: este homem é você. O salmista, arrependido do que fez, é quando observamos o Salmo de número 51. Veja a expressão do salmista, como ele se refere e mostra acerca da natureza humana, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Versículo de número 3, quando ele diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado meu pecado está sempre diante de mim. Observe que ele está sendo claro, ele está sendo objetivo, mas o principal, ele está sendo sincero. Ele está dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim. Eu não esqueci o que foi que eu fiz. Mas no versículo de número 4 ele diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui o quê? Formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O salmista agora diz para o Senhor: Deus, que eu possa ser justificado, que eu possa ser julgado, Senhor, mas é a minha natureza humana. E ele traz algo do seu nascimento, e ele fala com sinceridade para com o Senhor, e ele mostra para o Senhor, dizendo: essa natureza habita dentro de mim, Senhor. Este leão está dentro de mim, esse desejo está dentro de mim. Me ajuda, porque se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir vencê-lo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir. Se o teu Espírito não estiver comigo, eu não vou conseguir, Senhor. Eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso de ti, Espírito Santo. E alguém se levanta e diz: eu sou forte, eu consigo, eu não caio, eu não passo por esta situação. Não, irmãos. Aí volta a advertência paulina: aquele que está de pé, cuide, para que não caia, para que não passe pela mesma situação. Você tem algo dentro de você, a sua natureza humana, a sua carne, que Paulo disse que habita dentro dele algo mal. A vontade, o querer de fazer o bem ele tem, mas ele não consegue por causa da sua própria
natureza humana. Glória a Deus. Amados, cada um de nós temos que lutar todos os dias e pedir ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Ainda veja o que o próprio apóstolo, escrevendo à igreja da Galácia, Gálatas, capítulo de número 5. Glória a Deus, conforme orienta nosso pastor. Veja Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 13, que diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião a quê? A carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Versículo de número 16: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne, esse desejo desenfreado. Aí no versículo de número 17, o apóstolo mostra o que acontece todos os dias conosco. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Esta luta que há dentro de nós, é o Espírito dizendo, ore. É o Espírito dizendo, jejue. É o Espírito dizendo, medite na palavra. É o Espírito dizendo, faça a obra. É o Espírito dizendo, vá em frente. Mas a carne dizendo, para que orar? A carne dizendo, para que jejuar? A carne dizendo, para que meditar na palavra? A carne dizendo, não vai. A carne dizendo, não presta. A carne dizendo, não vai dar certo. Aquela luta constante. Mas veja que no versículo de número 18, mas se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então o Espírito, quando nós dermos mais a Ele, quando nós buscarmos, quando a carne quiser reinar, nós devemos pedir graça, misericórdia, ajuda ao Senhor. Nós devemos agir com sinceridade para com o Senhor e contar a Ele e dizer, Deus, Tu conhece a minha história. Tu sabes o meu desejo de querer acertar, Senhor. Tu sabes, ó Pai, a vontade que eu tenho. Mas é como o apóstolo diz, fomos libertos por Cristo, mas nós não devemos dar liberdade à carne, usar isso como argumento, lutando para permanecer com o nome escrito no livro da vida todos os dias. O inimigo dizendo que não vai dar certo e o Espírito dizendo vai dar certo. O mundo dizendo que não serve, que você não pode, que você não tem, mas o Espírito Santo dizendo vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, você vai conseguir. É a natureza querendo lhe puxar para baixo, mas o Espírito dizendo, levante, ore, busque, jejue, medite na palavra, você vai conseguir. Aquele que está de pé, cuide. Nós devemos cuidar, irmãos, nós devemos buscar a presença do Senhor, porque
sem a ajuda dele, nós não conseguiremos chegar lá do outro lado. A promessa está de pé. A promessa está de pé em nossas vidas. Não deixemos que o inimigo de nossas almas tenha força e consiga nos tirar da presença do Senhor. Não deixemos que o mundo e tudo que ele tem, que para muitos é agradável, nos tire da presença do Senhor. Não deixemos e lutemos para que, com a nossa própria natureza humana, sabendo de que o Senhor ele tem cuidado de cada um de nós, sigamos para o alvo, que é Cristo. Como disse o anônimo escritor aos Hebreus, deixando as coisas que para trás ficam, mas nós devemos nos basear olhando para Cristo, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tem jeito, tem esperança. Jesus é com a gente, irmãos. Jesus é conosco, irmãos. Jesus nos ama, irmãos. Fracassamos, mas pedimos graça, confessamos e Ele nos dá da sua misericórdia. Que venhamos a chegar no nosso objetivo. Não desfaleça por causa do inimigo, por causa do mundo e também por causa da sua natureza humana, mas siga de cabeça erguida, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo continue nos ajudando. Sou grato a Deus por esta tão grande e preciosa oportunidade. Ao nosso Deus, ao nosso pastor, que tem chegado a confiança de nos conceder esta tribuna, não poderia deixar de agradecer. Amém? Ajuda-me com braço forte a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por seu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Glória a Deus, nosso pastor. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.